a equação de circunferência. E para isso a gente vai precisar relembrar a distância entre pontos que nós acabamos de ver. Olha, x1 y1 é um ponto do plano, x2 y2 também. Eu quero saber a menor distância entre eles, que a gente chama de d. E a gente usa o teorema de Pitágoras para deduzir isso, ó. Então, o d ao quadrado, eu estou procurando a distância, mas pelo teorema de Pitágoras ela aparece ao quadrado, ok? Então, sempre vai ser, o d vai ser a raiz positiva, porque a distância é sempre positiva, então não tenho mais ou menos aqui na frente, é a raiz dessa soma de quadrados, que são os comprimentos. Esse comprimento ao quadrado, mais esse outro comprimento, que é o mesmo que esse aqui, ó, ao quadrado. Então, a distância é a raiz dessa soma de quadrados. O que que vai ser a circunferência? A circunferência, quando a gente vem para o plano cartesiano, a circunferência, ela vai ser... Opa, fiz uma coisa errada. Eu vou pegar isso aqui e vou traçar uma circunferência no plano, ok? Como é que eu... Circunferência, a gente sabe que tem centro, tem raio. O que que é isso? O que que é a circunferência em si? Ela é o que a gente chama de um lugar geométrico. Elas são todos os pontos do plano cartesiano que equidistam de um ponto fixo. Ou seja, eu tenho um ponto fixo, que nesse caso aqui, o ponto fixo é esse aqui no meio, ó, que eu estou chamando de o centro da circunferência, e eu tenho um raio. Quem é o raio? O raio, se eu pegar aqui, ele é o mesmo em todos os lugares. Esse valor aqui, ó, ele é fixo. Então, em qualquer lugar que eu pegar, se eu pegar aqui, isso aqui vai ser o raio também. Se eu pegar aqui, isso vai ser o raio. Em todos os lugares. Inclusive, a gente teria como vir aqui e descobrir quanto que isso mede, né? Ó, a gente pega essa régua aqui e fala assim, ó, quanto que mede esse raio? Aí vem, localizo no centro, tem que girar mais um pouquinho para cá. E aí localizo e vejo. Aí eu descubro que a matemática é exata, mas quando eu venho para uma parte prática, eu tenho erros de medida, por exemplo, olha, se eu vier aqui, ó, tá dando 5,3, mas será que está localizado exatamente no centro da circunferência? Ah, não, tem um errinho aqui também, tá vendo? Então a gente começa a descobrir que na prática, na medida, a gente comete alguns erros. Mas na matemática é exato, a distância aqui não tem erro. Esse valor, distância aqui, é o raio. Então, tá vendo que está associado distância entre pontos com raio? Porque eu tenho um ponto aqui, ó, esse ponto aqui no centro, eu vou chamar de um ponto AB. Esse é o centro da circunferência. Um ponto AB. Quem que é a A? A é essa medida aqui embaixo, ó. Eu venho com esse aqui vertical. Quando eu vim com isso aqui vertical, A fica sendo esse valor aqui, ó. Esse é o A. Aí, eu venho com esse valor aqui. Opa, fiz coisa errada. Ser reto, né, gente? Reto. A hora que eu encosto isso aqui, o B tá sendo... O B tá aqui, ó. Esse é o B. Então, o centro é o AB. E quem que é o raio da circunferência? Um número fixo R que eu estou chamando. E quem são os pontos sobre a circunferência? Então, que ponto é esse aqui, ó? Que ponto é esse aqui? Que ponto é esse aqui? Que ponto é esse aqui? Então, tá vendo que tem infinitos pontos sobre a circunferência? O que que a gente faz matematicamente? A gente vem aqui e fala assim, olha, esse aqui é um ponto arbitrário, XY, eu quero todos os pontos x, y do plano que têm a mesma distância fixa do centro, que é o ponto AB. Então, essa distância aqui, ó, se esse x, y aqui está rodando aqui em cima, ó, esse x, y está nesse lugar, depois está nesse, depois está nesse. Todos os x, y que estão sobre a circunferência têm a mesma distância R do centro AB. Clara essa ideia aí? Então, a gente vai deduzir agora a equação da nossa circunferência. Como? Usando essa ideia de distância. Então, ó, eu tenho um centro AB, então eu vou mandar para vocês isso aqui, tá? Esse material aqui em PowerPoint. Então, ó, tem o centro AB e tem o raio R. Então, todos os pontos XY, então meu XY tá aqui, ó. Ó o meu XY aqui.
Ó, esse é um XY, ó. Todos os pontos XY do plano que equidistam de um ponto fixo. Então, o meu centro é esse aqui, ó. Ó, o meu centro AB é o centro que eu estou colocando, ok? Esse é o centro. Então, esse XY aqui, ele está variando em cima de toda a circunferência. Característica, a distância de qualquer XY até o AB vale R. Então, a distância do XY até o AB é R. Nesse outro XY, a distância também é R. Nesse outro XY também é R. Ok, gente? Então, na hora que nós formos deduzir a equação da circunferência, então, nós vamos ter que esse XY aqui está localizado no plano, vai me gerar aquele mesmo triângulo que gerou quando a gente estava falando de distância entre pontos. Ó, aqui eu tenho um tamanho, ai, ai, ai. Aqui eu tenho um tamanho, ó, que tamanho é esse? Tamanho é esse aqui embaixo, reto, tá, gente? Esse tamanho é esse aqui, ó, x menos a. Que tamanho é esse que eu vou ter do lado de cá, ó? Esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é esse mesmo daqui, que é y menos b. Então, esses dois tamanhos vão ser usados, além disso, a hipotenusa. Então, vai ficar o mesmo triângulo que apareceu antes. Então, a gente vai ter aqui x menos a, aqui y menos b, e essa aqui é a equação da circunferência, ó. X menos a ao quadrado, ó. Esse comprimento aqui, ó, aqui embaixo, x menos a ao quadrado. Esse comprimento aqui, y menos b ao quadrado. A hora que a gente soma o quadrado dos catetos, isso é a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o r ao quadrado. Essa é a equação da circunferência, que é usar a distância entre pontos que a gente acabou de ver. Então, destacando melhor, a equação da circunferência de raio R e centro AB é aquela que a gente usou Pitágoras e concluiu. Certo? Então, agora a gente vai esbarrar num outro problema, que é, dado uma equação, isso aqui é uma equação que a gente chama de equação geral da circunferência. Eu preciso de saber quem é o centro e o raio dela. Poxa, mas como é que eu encontro o centro e o raio se o formato com centro e raio é esse, ó? O centro AB, o A, então x menos A e y menos B. Só que tá vendo que tem esse quadrado aqui, ó? Isso aqui é um quadrado perfeito, que a gente chama. Isso aqui é o quadrado primeiro, menos duas vezes primeiro vezes segundo, aquele produto notável. A gente vai precisar disso para encontrar quem é o centro e o raio da circunferência quando ela está com um formato igual a esse. Então, a gente vai precisar agora completar quadrado. E aí, para completar quadrado, a gente vai ver um formato, olha só. É como se eu estivesse querendo descobrir quem é o A. Tá vendo que eu coloquei um quadradinho aqui no lugar? Descubra quem é o A de forma que x menos... Aí eu tenho que lembrar de uma equação. Vocês lembram que quando a gente tem x menos... Eu vou abrir um outro material aqui. Ó, quando a gente tem a mais b ao quadrado, a mais b ao quadrado, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui nada mais é de que pegar a mais b, deixa eu mudar de cor. Isso aqui, ó, quando eu pego o a mais b ao quadrado, eu estou multiplicando a mais b por a mais b. Ah, não sei de cor. Isso aqui é bom saber de cor, tá, gente? Mas eu multiplico a mais b por a mais b usando distributividade. A hora que eu multiplico essas duas, o a vezes o a dá o a ao quadrado. O a vezes o b dá o ab. O b vezes o a dá o ab de novo, por isso que fica duas vezes, mais b ao quadrado. Então, a gente precisa de saber isso aqui, ó. Ok? Precisa dessa ideia aqui quando eu estiver completando quadrado. Porque o que a gente está fazendo é completar quadrado só no x e só no y. A gente vai completar quadrado separadamente. Como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Então, a hora que a gente vier com uma equação de circunferência, a gente vai ter uma parte dela com relação ao x. Como é que eu faço para completar quadrado só em x? A ideia é comparar essa parte do x aqui, ó, x ao quadrado mais 4x, com esse lado de cá, a ao quadrado mais 2ab. Como é que eu faço isso? Então, deixa eu só... Opa!
eu faço isso comparando mesmo. Eu pego essa x ao quadrado mais 6x ou mais 4x, tanto faz o número que tiver aqui, tá, gente? Ó, esse número aqui, a hora que a gente comparar x ao quadrado. Uai, então eu posso pensar que o a é o próprio x, ó, porque o x é o quadrado, o a ao quadrado, então o a é o x. A minha pergunta fica sendo, quem é o b, então? Vocês concordam que o a fica sendo x? A minha pergunta fica sendo quem é o b? Então, na hora que a gente pensa nisso, olhando para esses dois pedaços aqui, x ao quadrado mais 6x, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, a gente descobre que o a é o x e fica querendo descobrir quem é o b. Para isso, a gente tem que lembrar que aqui tem que ser 2 vezes a vezes b. Então, por que 3? Porque 6 é 2 vezes x vezes 3. Então, eu tenho que comparar esse pedaço aqui, ó, esse 6x com esse 2ab. Então, eu venho aqui, ó, 6x, 2ab. O a é o x. Então, ficaria, compara isso aqui, 2x. A minha pergunta é, quem que tem que ser o b para multiplicar por 2x? Ó, 2x. Aí a pergunta é, que número que multiplicando por 2 vai dar aquele 6 que está ali? Então tem que ser 3. Não tem outro, é um único. Certo? Então a gente descobre que o b é 3. A hora que a gente faz isso, a gente reescreve. Olha, então, x ao quadrado mais 6x é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Só que com essa história, a gente vai precisar de ajustar, ou seja, somar um zero aqui, ó, para fazer esse ajuste. Para isso virar quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o 6x que já tinha lá antes. Mas tá vendo que não tinha nada aqui depois do 6x? Só tinha no outro lado da equação? Então aqui, ó, isso aqui, eu não posso simplesmente somar o 9. Eu preciso somar e subtrair o 9. Então, antes estava igual a 7. Então, aí isso ficaria igual a 7. Então, a gente só reescreveu x ao quadrado mais 6x como sendo x mais 3 ao quadrado menos 9. Se eu fizer uma continha, então a gente tem sempre como conferir se a gente acertou a parte do completar quadrado. Se eu vier aqui e fizer uma conta, desenvolva isso tudo aqui. A hora que eu desenvolver isso aqui, tem que dar exatamente x ao quadrado mais 6x, que é onde eu parti. Isso era o que eu tinha. Então, eu estou só reajustando para aparecer aquele centro da circunferência que a gente precisava. Então, a hora que a gente vem para completar quadrado num exercício igual a esse, olha lá. Então, x ao quadrado menos 8x. Y ao quadrado mais 6y, igual a 30. O que a gente vai ter que fazer? Olhar cada pedaço. Então, eu vou olhar para cá, como é que eu completo o quadrado aqui? Para descobrir o adro sendo a circunferência. Agora, depois, como é que eu completo o quadrado aqui para descobrir o b do centro da circunferência? Porque o a e o b eram o x e o y do centro da circunferência que a gente acabou de ver. Então, a hora que a gente procura esses valores, a gente vem aqui e descobre que esse menos 8x pode ser escrito de que maneira? 2 vezes x vezes que número? Tem que ser menos 4, para dar menos 8, olha lá. Aqui era o mesmo 3 que a gente procurou antes, ó. Esse 3 aqui era o mesmo que a gente tinha feito conta antes, ó. Só que agora é com y e não com x. Então, essa parte aqui, ó. Esse x ao quadrado menos 8 é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2 vezes x vezes menos 4. Então, eu consigo escrever isso com esse formato, ó. Só que vai aparecer um mais 16, que é o quadrado do segundo termo. Menos 4 ao quadrado fica mais 16. Então, eu preciso, para compensar, para ficar o meu zero lá, colocar o menos 16. A mesma coisa com esse 3 que eu estou fazendo aqui, ó. 3 ao quadrado fica 9. Então, eu preciso de um menos 9. A hora que a gente faz isso, esse menos 16 que está aqui, vai passar para o segundo membro, mais 16. Esse menos 9 que está aqui, vai passar para o segundo membro, mais 9, positivo. Então, eu vou pegar esse 30 e vou ter que somar o 25. Então, aqui, ó, olha aqui a minha circunferência aparecendo, com aquela equação. Então, quem seria o meu A aqui, ó? O meu A nessa circunferência seria 4. Esse é o centro da circunferência, 4. E quem é o meu B? O meu B tem que ser menos 3. E quem é o raio? O raio é raiz de 55. Certo? Se eu estivesse procurando a equação da circunferência aqui, o centro seria AB,
Ou seja, 4 menos 3 e o raio seria raiz de 55. E aí, voltando então para aquele outro material que a gente estava, tá? A gente estava nele lá embaixo, né? Estava nele nesse passo aqui, ó, desse triângulo. Quem que eu tenho que compensar aqui com esse menos uma interrogação, menos uma interrogação? Quem que é esse valor desse quadrado que está aqui dentro, desse triângulo, para a gente completar quadrado corretamente aqui e descobrir quem é o centro e o raio da circunferência? Então, ó, eu tenho que olhar para esse menos 6 e lembrar que ele é 2 vezes x vezes alguém. Então, quem que tem que ser alguém? Ah, 3. Tá vendo que é negativo aqui? Negativo aqui. Agora, aqui é positivo e aqui é negativo, porque fica menos A. Ó, vamos lembrar da parte anterior da circunferência. Ó, tá vendo que é menos A e menos B? Então, eu tenho que colocar de forma que aqui fique... Aqui está positivo, mas aqui eu tenho o menos B. Então, quem tem que ser o B? O B vai ter que ser menos alguém, vai ter que ser negativo. Quem que vai ter que ser o B, então? Vai ter que ser menos 1. Por que menos 1? Porque vai ficar mais 1 e a hora que eu elevar ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O segundo, aqui, é 1, só que ele tem que ser negativo. Então, é menos 1. Para ficar aqui assim, ó, menos 2y, que multiplica menos 1. Ok? Então, esse valor do B é menos 1. Então, na nossa equação, a gente ficaria com x menos 3 ao quadrado. Se a gente desenvolver isso tudo aqui, ó, essa parte é exatamente igual a essa parte de cima. Essa parte é exatamente igual a essa parte de cima, ok? Então, aqui, ó, tenho isso, ó. Isso é igual a isso. Agora, essa outra parte aqui, ó, isso aqui é igual a isso. A gente desenvolver, ó, até o menos 1, né? Corta. Então, tô perto de achar quem é o meu centro e o meu raio da circunferência. Ok? Estou perto de achar quem é o meu centro e o meu raio da circunferência. O que eu vou fazer? Vou passar para o segundo membro, 9, 1. E aí, o meu centro ficou sendo 3 menos 1. Ó, 3 é o A. O A é 3 aqui. 3 é o A. O B é menos 1, porque fica menos, menos 1. E o raio aqui está ao quadrado. Então, o raio é 5. Ok? Então, isso é a equação da circunferência.